Olá! A gente vai começar agora o Sofá Trash Test, o primeiro teste de avaliação dos serviços de impermeabilização e higienização de estofados. Estes sofás que nós temos aqui vão sofrer graves danos. A gente vai jogar diversas sujidades para testar como funcionam os serviços de impermeabilização e depois vamos mostrar para vocês como faz todo o serviço de higienização. Acompanhem o vídeo. Olá, boa tarde. Meu nome é Adelar, sou supervisor de vendas da Spartan no Brasil, aqui para a região de Curitiba, da Grande Curitiba. Hoje a gente está aqui no segundo WHI, juntamente com o pessoal da ACP, para fazer o nosso teste prático, né, higienização de um estofado com os produtos e a indicação técnica da Spartan. Então aqui a gente tem um sofá claro, né, um tecido sintético. Aqui a gente sujou esse sofá com os mais diversos produtos possíveis que a gente encontra em casa. Ketchup, tem ovo aqui, tem, tem maionese, tem de tudo aqui. Então a gente vai tentar fazer, juntamente com um rapaz especializado, né, treinado para limpeza de estofados, ele vai fazer a higienização seguindo as orientações da Spartan. Bom, inicialmente a gente fez a preparação aqui do produto, a gente vai trabalhar aqui com o detergente para extratora, que é o Extraction, detergente de baixa espumação. Ele já está preparado aqui no pulverizador, só que pelo nível de matéria orgânica que tem nesse sofá, o nível de gordura, de sujeira que está em cima dele, se eu fizer a aplicação imediata do produto em cima disso tudo, eu vou ter bastante perda de eficiência. O detergente vai precisar quebrar as ligações aí das gorduras, das proteínas que tem aqui em cima desse sofá e nisso ele está perdendo ativos. Então a gente elimina o máximo possível de sujidades visíveis, soltas, né, não aderidas à fibra, e depois disso o detergente entra fazendo a remoção, a solubilização daquelas gorduras que estão mais penetradas na fibra do tecido, correto? Então, o primeiro passo aqui vai ser uma boa extração para tirar tudo que está superficial nesse tecido. A gente vai começar com uma aspiração profunda, uma aspiração completa, onde vai tirar todo o excesso que está em cima desse sofá. Vocês podem ver que tem bastante coisa solta, né? Sujidades que não estão aderidas na fibra, e a gente vai fazer a extração disso tudo para depois aplicar o produto. Uma aplicação em cima desse excesso vai fazer com que o detergente, né, o seu limpador, tenha menos eficiência na hora de limpar, ok? Então vamos seguir com a extração completa. Ó, a gente percebe que com a aspiração, né, com a extração do excesso, a gente tem uma remoção bastante interessante de sujidades superficiais. Isso vai facilitar a vida do detergente. O seu detergente vai conseguir ter um desempenho melhor devido à remoção dos excessos de sujidade que estavam em cima do estofado. Já dá para ver que o resultado, né, da extração, ele vai combinar com o detergente, ele vai facilitar para que você tenha um melhor desempenho e também que trabalhe melhor a solubilização dessas gorduras, desses resíduos de alimento que estão em cima desse estofado. Então eu vou entregar aqui para o Diego o Solve Fresh, que é o solvente natural da Spartan, né, a base de limoneno. Então ele vai procurando as manchas, sabendo onde elas já estão aqui, a gente vai colocando o Solve Fresh. Ele já vem com uma embalagem, né? Essa é a versão de 300 ml, então ele tem uma embalagem já própria para você fazer a aplicação. É um spray. E aí você vai tratando as manchas que a base é oleosa, principalmente. Em alguns casos, a pessoa pode fazer também a diluição e estar utilizando ele como um detergente, né? Fazendo a aplicação no sofá por completo.
Bom, tratadas as manchas com Solve Fresh, agora é a hora de aplicar o nosso detergente, o Extraction. Aqui ele está numa diluição de 1:20, que seria igual a 50 ml do produto para 1 litro. Esse pulverizador tem um pouquinho mais, né? Tem 1,2 litro, e aí por isso a gente tem 60 ml dentro dele, certo? Então ele vai fazer a aplicação do detergente, que vai fazer toda a etapa de solubilização de gorduras, as gorduras que o tensoativo do Extraction tem mais afinidade, né? Então as gorduras mais pesadas, o Solve Fresh vai fazer o trabalho e o Extraction vai fazer a limpeza, né? A limpeza das gorduras de outra base. Feita a aplicação do detergente, a gente vai passar agora para o alvejante. Esse alvejante é o Alve Fresh. Ele está numa diluição aqui de 1:10, devido ao sofá ser um sofá bastante claro. Então, superfícies, os tecidos mais brancos, mais claros, é bom você utilizar uma concentração razoável. Então, 1:10 é onde a gente utiliza para tirar mancha. Aqui caiu suco de uva, coisas bastante pigmentadas. E aí o alvejante à base de peróxido, que é o Alve Fresh, bastante concentrado, cerca de 30% de ativos, você vai conseguir fazer um alvejamento muito bacana. A gente não indica você fazer a mistura do produto do Alve Fresh com o Extraction no mesmo borrifador. Aqui o Diego fez 2 pulverizadores diferentes. Por quê? Porque a reação do produto é para acontecer em cima da fibra do tecido. Então, se eu diluir o Extraction e diluir junto o Alve Fresh, eu vou ter uma desestabilização do nosso peróxido e o peróxido vai começar a volatilizar. Ele vai começar a agir fora do local onde é para ele agir. Aonde a gente quer que ele haja é justamente na fibra do tecido. Por isso, aqui a gente fez a aplicação separada e é como a gente indica que você faça aí na sua higienização. Tratada a mancha, aplicado o nosso detergente e o alvejante, o Alve Fresh, né, o detergente o nosso detergente solvente Solve Fresh tratou a mancha. O nosso detergente, o Extraction 2, ele fez a parte de limpeza geral. E o alvejante que entrou para reagir junto, fazer o clareamento do estofado. Agora o Diego vai fazer a escovação desse tecido com uma escova de fibra macia. A gente não indica muito os processos rotativos com os equipamentos aí que trabalham com as fibrinhas em alta rotação, mas desde que o profissional tenha segurança para usar esse equipamento e tenha tido bons resultados, ele pode estar utilizando, mas de qualquer forma um ataque menor à fibra é feito com uma escovinha de cerdas macias, como é o caso do estofado que a gente está usando aqui. Finalizada a escovação, a gente vai fazer a aspiração desse estofado novamente. Por quê?
Aqui a gente tem o produto, tem o detergente, tem o alvejante, tem o solve fresh. Eles estão todos superficialmente na fibra e trabalhando as manchas, né, que estão superficial. Se você já fizer a utilização do jato de água da extratora, o jato com a pressão vai fazer com que essa sujidade entre nas fibras do tecido e penetre mais fundo na espuma. Então, com esse processo de aspiração antes de fazer a extração, retirando aquele produto, o excesso de produto e também de sujidades que estão dissolvidas nele, você vai recolher isso tudo primeiro e depois você faz a utilização do jato d'água, fazendo a remoção final das sujidades da fibra. Agora sim vamos ter a etapa da lavagem, onde vai ser utilizado o bico de água da extratora. Então até o momento a gente não tinha feito utilização da água e agora, a partir desse momento, o Diego começa a utilizar esse recurso da extratora para fazer a lavagem do estofado. Aqui estamos com o resultado do nosso teste de limpeza no estofado. Todo mundo reparou quanto ele estava sujo, diversos tipos de molhos, de sujidades bem aderidas, sujidades que foram bem pensadas para que o produto fosse testado ao limite. Aqui a gente teve o apoio do Diego, um profissional que fez a higienização aqui, um cara muito técnico, então parabéns pela higienização. Aqui a gente consegue visualizar nitidamente a diferença. O sofá está zero de novo, bacana, pronto para fazer a próxima etapa. Quem gosta de fazer proteção, impermeabilização, pode estar fazendo nesse estofado. E processo finalizado com sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Fernandes da Renko e da Abralímpia e aqui hoje a gente vai fazer um teste aqui de remoção nesse trash test que foi feito mais cedo. A gente aplicou várias sujidades aqui, gordura, azeite, maionese, leite, ovo, e o Bruno vai me auxiliar. Eu vou aqui instruir ele a utilizar os produtos da Renko nessa remoção. Primeiro ele vai fazer a remoção de toda essa camada orgânica, vai aspirar, vai remover com um pano, fazer ação mecânica. Depois ele vai fazer a aplicação do Eco Origin nesse primeiro processo. Vamos lá, Bruno. Agora o Bruno ele vai fazer a diluição do Eco Orange. Eu coloquei aqui 50 ml para fazer esse borrifador de 1 litro, que vai ser a pré-lavagem. O Eco Orange é o nosso solvente à base de limoneno, que vai tirar essa gordura pesada nesse momento. Pessoal, agora o Bruno ele está fazendo a extração. Ele não está jogando água, por quê? Porque senão ele vai jogar esse produto com a sujeira para dentro. Então ele vai só aspirar nesse momento para no segundo momento aí sim fazer o enxágue, fazer a extração, jogando água e enxaguando nesse processo.
vai usar na mesma solução 50 ml do Magic Float mais 50 ml do Cliox naquele borrifador. Então ele vai fazer uma ação de limpeza, de flotação, mais alvejamento e desinfecção na mesma aplicação. Vamos lá? Bom, gente, agora o Bruno está fazendo o enxágue do Magic Float do Cliox. Ele esfregou, fez ação mecânica e agora ele está fazendo o último enxágue. Então a tendência agora, o resto do que ficou, esses 40% de sujidade que ficou ainda no tecido, eu consegui eliminar nesse processo. Beleza? Depois da higienização, ficar algum excesso de produto, algum excesso de sujidade, como no caso da mostarda, o ketchup, no caso que a gente fez aqui, você vai aplicar spot em cima dessas manchas que ficaram ainda depois da higienização, vai fazer a esfregação para fazer a última extração. Ele mostrar o resultado final aqui do trabalho que o Bruno fez com os produtos da Renko. Lembrando, ele fez a pré-lavagem com Eco Origin, usou Cliox mais Magic Float no segundo processo e em algumas manchas que ficaram sobressalentes, ele usou Eco Origin novamente, que é o nosso solvente, para finalizar, e aqui a gente conseguiu um resultado muito legal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Geraldo da GS Home Solutions. Estou aqui com essa poltrona, né? Como o André já falou, foram feitos os trash tests nos sofás ali, o pessoal está terminando a limpeza. E essa poltrona será impermeabilizada com o Lotus HS1000 Safe, né? Solvente não inflamável, rendimento aí de 200 a 250 ml por metro quadrado de tecido. Numa poltrona dessa aqui, a gente pode garantir que você não chega a utilizar 1 litro de produto, né? E você vai ter um excelente resultado, porque pela quantidade aqui, a almofada de um lado e de outro, 2 metros, e mais a parte aqui do assento e dos encostos, você não chega a ter 5 metros quadrados. Então, com 1 litro e pouco, você consegue fazer uma poltrona dessa aqui, sem problema nenhum. Aí ele vai fazer o trabalho aqui, né? E a gente vai verificar como vai ficar depois. Então o Diego está preparando aqui agora a aplicação do produto, né? Depois ele vai bombar e, observando o manômetro, ele vai deixar ali entre 35 e 40 PSI, né? Dependendo do manômetro, entre 2,5 e 3 bar. Aí ele vai manter essa pressão para ter uma regularidade na aplicação. A gente indica a bomba Guarani inox, né, com os reparos aparamentados para trabalhar com esse tipo de solvente, né, já é sabido. Lotus HS1000 Safe, solvente não inflamável, sempre salientando para esse ponto. Ele é um produto solvente não inflamável e ele vai fazer a aplicação na horizontal, na transversal e dando um reforço nas partes principais ali, que são os braços e os assentos. Já passou aqui uns 15 minutos da aplicação do Diego. Agora a gente vai fazer um teste só para liberar o cliente, né? Porém, a gente precisa esperar a reticulação completa do produto aqui, que ele vai reticulando, como eu disse lá no curso, né? Igual um esmalte. Tá seco ao toque, porém
pode descamar ainda se eu fizer alguma extravagância, né? Então vamos só testar para ver se secou e se o produto ancorou na fibra, e é o propósito do produto atender essa qualidade.